Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu querido irmão e irmã, o Evangelho deste domingo, de São Mateus, capítulo 11, versículos 25 e seguintes. Naquela ocasião, Jesus pronunciou estas palavras: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes estas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim, vós todos que estáis cansados, carregados de fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo, e sede discípulos meus, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vós, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Palavra da salvação. Meu querido irmão e irmã, a liturgia nos apresenta neste domingo do tempo comum este trecho que também nós meditamos na solenidade do Sagrado Coração de Jesus. E este domingo é um convite à alegria. A primeira leitura, também o Salmo, nos convidarão a vivermos a alegria que brota do coração de quem sabe que tem um Consolador, de quem sabe em quem colocou a sua esperança. É o sentido da liturgia deste final de semana. É bonito percebermos que Jesus pronuncia estas palavras dirigindo-se ao Pai. Eu te louvo, Senhor do céu e da terra, porque escondestes estas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Se nós voltarmos um pouco no capítulo 11, versículo 20 do Evangelho de São Mateus, nós vamos perceber que antes deste louvor de Jesus, que antes desta exultação, louvor do Senhor Jesus, há uma palavra forte do mesmo Jesus, precedendo a exultação ao lamento. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, se em Tiro e Sidônia se tivessem realizados os milagres feitos no meio de vós, há muito tempo teriam se convertido. Então Jesus aqui, quando fala a Deus, louvando porque os pequeninos são acolhidos e atingidos, Jesus está contrapondo estes pequeninos àqueles que não acolheram a sua palavra, àqueles que não acolheram os seus discípulos que anunciavam a boa nova. Cidades famosas, cidades importantes, não quiseram a presença de Jesus, recusaram a mensagem do Senhor Jesus, enquanto que as cidades pequeninas, quer dizer, aquele que tem um coração pequeno diante de Deus nosso Senhor, este sim acolheu a palavra de Deus. Convite primeiro, portanto, é termos um coração dos pequeninos, um coração que acolhe o Evangelho. E acolher o Evangelho significa acolher o Pai, acolher a Deus como Pai. Sim, Pai, assim foi do teu agrado, tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Acolher o Evangelho é, antes de tudo, acolher a novidade, a notícia
que nós somos filhos amados de Deus, especialmente pelo sacramento do batismo. E sentindo-nos filhos de Deus, irmãos de Cristo Jesus, então conduzidos pelo Espírito Santo. Infelizmente, quem tem o coração duro, aqui o coração engrandecido por si mesmo, o coração engrandecido pelo orgulho, pela vaidade, não vai aceitar ser filho. É muito difícil aceitar ser filho. E para nós também este é um grande perigo e um grande pecado, um grande risco. Adão e Eva cometeram o pecado, no fim das contas, porque não aceitaram ser filhos de Deus, quiseram ser igual a Deus. Pecado que ameaça a mim, a você, a todos nós. Não poderá ser de uma forma diferente. Somos ameaçados por este sentimento pecaminoso. Não queremos ser filhos, mas queremos ser iguais a Deus nosso Senhor. O filho e o filho amado, e o filho que sabe que é amado e ama o Pai, acolhe a vontade do Pai. E então, acolhendo a vontade do Pai, vive na serenidade e na alegria. E então Jesus, que exulta, agradecendo a Deus, depois se dirige aos seus discípulos, ao povo que está ali perto dele, e diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados de fardos, e eu vos darei descanso. Oh, meu irmão, minha irmã, o que pesa para nós? O que pesa é o pecado. O nosso pecado e o pecado dos irmãos, o pecado da humanidade. Isto pesa, nos faz ficarmos de fato sobrecarregados. Então Jesus diz: por que você está carregando o peso do seu pecado, o peso do pecado da humanidade? Jesus já carregou para nós. Diz Jesus: tomai sobre vós o meu jugo, sede discípulos meus, porque sou manso e humilde de coração. Ah, então os pequeninos são aqueles bem-aventurados que são mansos e humildes de coração. Meu querido irmão e irmã, nós, vivendo este tempo duro de pandemia, temos um peso a carregar, consequência da história da humanidade, no fim das contas, lá no fundo, consequência do pecado, toda a desgraça que acontece no mundo, e nós temos que carregar isso. Mas carregar sozinho não conseguimos. Como vamos carregar confinamento, isolamento, distanciamento, quarentena, pandemia, medos? Não podemos carregar sozinhos. Ilusão nossa seria ter um coração engrandecido pela vaidade, pela ganância de possuir tudo, até de possuir o poder de carregar o que não nos pertence, não nos é possível. Então, entregarmos tudo a Jesus, vivemos o tempo de pandemia no coração de Jesus, voltados para o coração de Jesus, e neste tempo de pandemia, ouvirmos dirigida para nós esta palavra: vinde a mim, vós todos que estáis cansados, carregados de fardos, e eu vos darei descanso. Sim, que nós possamos descansar no coração de Jesus, para força termos para enfrentarmos esta pandemia e todas as pandemias da nossa vida. O Senhor esteja convosco, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.